aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e com um dossiê pra lá de especial. Gente, eu não sou de prometer o que eu não posso cumprir. E eu garanto que o dossiê de hoje, ele tá no mesmo patamar, no mesmo hall dos grandes dossiês como do Clube de Roma, CPI dos Rockefeller, Instituto Hudson, Instituto da Ilha Amazônica, aqueles dossiês que nós fizemos viagens ao passado. O de hoje, a gente vai desde os anos 20 até eventos recentes. E o pontapé inicial? Fundação Ford. Já ouviram falar sobre ela? Saiu uma matéria ontem e eu resolvi ir na Biblioteca Nacional. Não é que eu me deparei com o Padre Cícero? O que é que tem a ver Padre Cícero com a Fundação Ford? Vocês vão ver. Talvez até se conecte a eventos recentes da CPI das ONGs, algumas discussões que estamos tendo até hoje. Surge lá talvez nos anos 20, ou talvez antes disso. Depois tem a foto do FHC, com um nome atrás, o nome completo é SEBRAP, não tá dando pra ver a última letra, sabe que grupo é esse? Vocês deveriam saber. A gente vai falar sobre isso porque a nossa Constituição pode estar extremamente influenciada por essas pessoas. Vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Para depois falarmos um pouco sobre diálogo interamericano. É a foto do FHC ali, né? Tem ali o Lula. E talvez, gente, sem brincadeira nenhuma, sem querer aumentar demais as coisas, talvez até a estratégia das tesouras foi criada propositalmente e não pelo PT e pelo PSDB, mas por forças transnacionais. Muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Meu Deus do céu. Senta que a história é longa e eu espero não me perder nela, porque tem muitas coisinhas que eu, ao longo dos textos, vocês vão ver a quantidade de notícias que a gente vai comentar. Espero que fique com menos de 1h10, mas vejam só. Ontem de manhã, né, pra vocês, pra mim ontem à noite, antes de dormir, tava dando um bisu nas redes sociais, etc, tudo mais, conflito internacional, falei, não, beleza, vendo ali uma coisa ou outra, só que apareceu uma notícia falando de Brasil. Falando de uma fundação muito conhecida e que no passado a esquerda fingiu criticar. Porque hoje, pelo amor de Deus, né? É a fundação que, junto à Open Society e várias outras, são as que mais patrocinam os zongueiros brasileiros. E aí eu me deparo com essa nota da Folha de São Paulo. O anti-woke é a nova máscara para o ismo, né? Os preconceitos. Diz o presidente da Fundação Ford. Pronto. Agora você não pode ser contra a lacração. Se você for contra a lacração, você é um preconceituoso. Aí, vamos dar uma olhada bem rapidinha nessa nota. Ao mesmo tempo, a expressão passou a ser tratada, pejorativamente, como sinônimo de politicamente correto ou a cultura do cancelamento, né? A expressão woke, ou wokeismo, numa batalha cultural que provocou a chamada onda anti-woke. Nela, surfam medidas contra educação sobre gênero, né? Ideologia de gênero, diversidade nas escolas, restrições ao debate sobre ismos, blá blá blá, né? Isso lá nos Estados Unidos. Você sabe muito bem do que a lacração e a doutrinação se trata. Esse discurso aí cai quem quer. E aí depois, a fala do novo presidente da instituição, Darren Walker. Algumas pessoas são contra uma sociedade mais inclusiva e usam a onda anti-woke como forma de mascarar os seus preconceitos. Vocês realmente caem nesse papinho? Hoje o Walker administra uma fundação de 16 bilhões de dólares. Esse é o caixa, uma fundação como essa. Será que você consegue interferir? Imagina, uma fundação que é só para promover coisas. 16 bilhões de dólares. E diz que o Brasil tem um lugar central dos investimentos internacionais da organização. Ele veio para o Brasil para a comemoração dos 60 anos que a fundação está no Brasil. Não chegou ontem, tem 60 anos aqui. E aí anota lá para frente, ali, ó. Em visita ao Brasil, mês passado, para o aniversário de 60 anos do escritório da fundação do país, o Walker encontrou com um grupo de direitos humanos, ativistas digitais, lideranças indígenas, movimento, papapá. A fundação Ford é parceira da Folha no projeto Quilombo do Brasil. A Folha também tem uma parceria com a Open Society Foundation no projeto Planeta em Transe. A Folha de São Paulo realmente tá de parabéns. Tá de parabéns. Ele esteve ainda com a Guajajara, com a Aniele Franco, aquela do aviãozinho da FAP, e com o Capelli, braço direito do Dino. Aí eu falei, beleza. E agora que a gente começa a nossa viagem ao tempo. Vamos ter que voltar para os anos 20. E eu confesso para vocês que eu nem achava que ia virar um dossiê. Tava me planejando para montar o vídeo, falar de eleições hoje.
movimentações partidárias. E aí, por causa da situação internacional que está acontecendo, eu falei, cara, eu queria muito entender como tudo isso aí começou. Eu cheguei lá na Biblioteca Nacional para saber, da Israel, Oswaldo Aranha. Eu queria saber como foi o processo, né, da criação do Estado, os primeiros conflitos. Aí eu comecei a ver muita coisa. Falei, já que eu já tô por aqui, vou botar a Fundação Ford. E eu sempre gosto de ver assim, quando foi a primeira vez que um jornal brasileiro falou da Fundação Ford. Como eu vi que ela foi criada nos anos 30, eu botei lá, a partir de 1930, vi o que tinha. E não é que eu achei a notícia. Eu falei, não é possível que é isso daqui. E vamos, né? Vamos na nossa viagem de volta ao passado. Ainda não é os anos 20. Essa foi a primeira notícia que eu me deparei sobre a Fundação Ford. Saiu no O Jornal, é o nome do jornal, O Jornal, né? Muito bom esse nome. No dia 21 de maio de 1932, quando se escrevia sábado com 2 letras B. A seca com 2 C e os seus flagelos. A bandeira dos diários associados pelos sertões do Nordeste, na meca do fanatismo nordestino, Juazeiro de Padre Cícero, a bênção de meu padrinho. Tende piedade desta América. Aníbal Fernandes, enviado especial dos diários associados aos sertões nordestinos. Eu não vou ler a nota toda, mas vou pegar a parte que eu achei muito interessante, que lá para tanto, ele vai narrando, aí ele bateu um papo com o Padre Cícero, que tá ali, ó. Dentro de alguns minutos, estamos em frente frente do profeta, e o homem alquebrado arrastando-se lentamente, guiado por um dos auxiliares. Apresentações. O Padre Cícero senta-se e começa a conversar animadamente. Pedimos as suas impressões da seca, diz algumas palavras a respeito, refere-se ao projeto dantes anunciado de se transportarem as populações nordestinas para o sul, manifesta-se contra, acalora-se, diz que queriam impor o sertanejo, ou o exílio, ou bater as botas, exalta a ação do governo da República, que em tempo desistiu da medida antipática e antipatriótica, relembra os sofrimentos dos sertanejos acerca das secas e o banditismo. Aí, senhor, pedimos-lhes uma mensagem. Padinho Padre Cícero, deu uma mensagem pro Diário dos Associados. E ele falou, refere-se ao problema da constitucionalização. O Padinho Padre Cícero era partidário de um sistema, de uma Constituição, não como a de 91, abre aspas, para Padre Cícero. Queremos, diz ele, uma Constituição para ser uma nação livre, mas tendo como princípio básico Deus. E ataca fortemente a Fundação Ford, critica os governos que nos venderam a América Inglesa, discorre largamente sobre a infiltração estrangeira no Brasil. Aí eu falei, peraí, pô. Padinho Padre Cícero tá falando da Fundação Ford, tá reclamando, nos venderam. Falei, o que é que tá acontecendo? Aí eu tive que ir atrás. Aí eu já fui lá na Biblioteca Nacional. Padre Cícero, né? Estrangeiros. Aí fui botando um monte de coisa, até achar. E quando eu boto Ford, aí começava a aparecer um monte de nota que entendia a palavra Ford como foro. Nossa, aparecia a mim uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu queria. Mas eu insisti. Quem procura, acha. E aí vamos voltar. 4 anos antes. 6 de janeiro de 1928, no jornal Amanhã. Um protesto do Padre Cícero. O velho sacerdote apela para o governo no sentido de que não se vendam terras do Brasil a Ford. Enquanto nossos parlamentares atualmente querem entregar o Brasil de mão beijada para as grandes instituições, né? BlackRock, Pedra Preta, quem sabe colocar também na nova Rota da Seda. O importante é vender o Brasil. O importante é abrir mão da nossa soberania. No passado, tínhamos pessoas preocupadas com a nossa soberania nacional. Padre Cícero, lá do Ceará, é um sacerdote que não se julga pouca coisa, tem-se em conta de um batuta de marca. Quando, da Batalha Europeia, ele escreveu ao Kaiser intimando a pôr termo àquela polvorosa luta. O homem é brabo. Primeiro grande conflito mundial, escreveu a carta. Para esse negócio aí que eu tô mandando. Antes de ser o Bernardes, era o Arthur Bernardes, nosso 12º presidente, que depois, quando foi deputado, foi o responsável para impedir a internacionalização da Amazônia, que foi o Instituto Internacional da Lei Amazônica, temos vídeo sobre isso. Pediu lá para Bernardes, né?
aconselhado a conceder anistia aos revolucionários. Mano, vamos tentar acalmar o país. Aí agora, sabedor de que o capitalista Ford havia comprado terras na Amazônia, enviou ao presidente da República o seguinte protesto. Isso em 6 de janeiro de 28. Grava essa data, que o pai de Cício mas fez um gol de placa. Posto que declínio da existência, vencendo já a última etapa, que é a Previdência... Nossa, esse português é aprove limitar para os meus dias terrenos, sou levado não só como brasileiro, porém também como político, que veio do império para o regime, a letra toda diferente, regime republicano, ao qual tenho servido sem desfalecimento e ainda, principalmente como sacerdote católico, que deseja uma pátria forte e unida, a protestar com veemência contra a indébita concessão de terras brasileiras sob capciosos fundamentos, porém virtualmente lesivos aos interesses pátrios, constituindo um atentado criminoso à integridade territorial do nosso Brasil. Ele tá falando da questão dos Ford, que podia comprar terra na Amazônia. Na Amazônia! Olha só! 1928. Aí no final ele fala isso tudo, a revelia do Congresso Nacional e finalmente a vasta extensão, ainda no Amazonas, de terras vendidas ao capitalista americano Ford. Aí você fala, rapaz, será que pai de Cício não tava pegando no pé do Ford demais? Pai de Cício, não faz isso. Mas pai de Cício era o profeta. Era o profeta, gente. 6 de janeiro de 28. Pois bem, 21 de dezembro de 28... 12 meses depois, né? Não é 12 mesmo, porque não completou 11 meses depois. Quase um ano depois, não tinha um ano completo, o mesmo jornal Amanhã vem nos trazer essa nota, Ford, o rei da Amazonas. Olha só, vê se Padre Cícero não estava certo. Vê se não acontece agora com os cogumelos que a CPI das ONGs estava falando, que eles tiram de lá para revender outro local. Né? O que eles extraem da Amazônia levam para outros locais, minérios, madeiras, né? O europeu adora reclamar. Ai, meu Deus, desmatamento. Mas na hora de comprar um mogno de qualidade é o primeiro. O brasileiro tem móvel de MDF quando tem. Todo, né? Daquele jeito, todo cai nos pedaços. Mas o europeu tem lá um móvelzão de mogno, né? Bonito, lustroso, etc. Mas enfim, ó. Notícias do Amazonas relatam novos escândalos praticados pela Fundação Ford. Não se trata unicamente da escravidão de brasileiros, mas também das alfândegas. O que é que está acontecendo? Os homens do poderoso supermilionário estão pintando o diabo, servindo-se da pobreza de caráter de vários patrícios nossos para a vitória de suas ambições pecaminosas. A estes deveremos volver nossas vistas? São estes os maiores patifes da mútula de assaltantes da dignidade e dos interesses materiais do nosso país. Ford comprou vários brasileiros? Comprou com pouco dinheiro porque até nisso esses brasileiros são mesquinhos, revelando-se abaixo do nível dos seus colegas de altas esferas administrativas. E como assim comprar alfândega? Pô, alfândega é o que tá ali na barreira, né? Para você poder entrar e sair do Brasil, ver as mercadorias. E aí o jornal O Estado, em 9 de março de 29, 3 meses depois, explica tudo e mostra que realmente Padim Paticício era o profeta. Com a empresa Ford, foi embargada a remessa de sementes e mudas de EVEA, Manaus, com O, 8, né, AA. O governo do estado, sob o fundamento de que a lei proíbe a exportação de semente de seringueira, negou licença para a saída do território amazonense de grande quantidade daquelas sementes destinadas às plantações do senhor Henry Ford no Tapajós. A primeira partida embargada pelo fisco estadual consiste em 14 caixas de sementes e 10 amarrados e mudas de EVEA. Anteontem, a bordo do vapor do Distrito Federal, vindo do Rio Madeira, foi embarcada uma nova partida de 390 sacas de semente consignadas à Fundação Ford. Vocês lembram que o Brasil basicamente detinha o monopólio da borracha? Olha desde quando eles queriam quebrar. Depois os britânicos quebraram, né?
e levaram lá seringueiras para suas colônias. Porque eles podem ter colônias. Padre Cícero não estava errado não quando ele criticou. Criticou em 28. Aí aquela matéria de 32, ele devia estar bem chateado com essas coisas. Olha, desde quando estão saqueando o Brasil? Entra ano, sai ano, são as mesmas denúncias. O que a gente está vendo agora na CPI das ONGs é apenas um desdobramento disso daqui. Só mudam os atores, os métodos são os mesmos. Ah, não é semente seringueira, agora é outra coisa. O tanto que se fala de biopirataria. Quantas espécies, mudas, diversas coisas que tem lá que são extremamente úteis, o cara leva, estuda, descobre algum tipo de princípio ativo que gera uma patente que torna empresas farmacêuticas trilionárias. Mas tá aí, gente. Tá aí. Aqui era a época que os nossos jornais estavam ao lado do Brasil. Hoje os nossos jornais defendem que sejamos saqueados. Defendem que eles se instaurem no Brasil, que nem precisa enviar. Não instala aqui mesmo. Tu leva. Não precisa nem passar pela... Leva. Leva que é teu. Leva que é teu. Mas vamos continuar. Aí eu me empolguei, né? Eu falei, eita, vamos pesquisar mais aqui sobre o Instituto Ford. Aí fui passando os anos. E aí eu encontrei um nome que eu conhecia. Eu conheci o nome. Essa não foi a primeira notícia que eu achei. Aí depois eu já peguei esse nome que eu conhecia, que tava ligado a esse grupo, SEBRAP. Porra, de a cola, né? Tá vendo aqui o FHC ali? É o FHC. Aí eu botei lá na Biblioteca Nacional, né? Fundação Forte, SEBRAP. Começou a ver um monte de notícia. Eu falei, mas nossa senhora, eu não sabia disso. 6 de maio de 74. Centro Paulista de Análise e Planejamento está entre mais importantes do mundo. O desencontro entre o que a sociedade reclama da universidade e o que a universidade foi capaz de produzir como resposta, né? Então, até hoje é um problema, já era um problema lá, né? Sem dúvida, uma das mais notórias assincronias do processo de desenvolvimento brasileiro, né? Existe isso, era um problema. A população criou uma coisa, mas a universidade não entregava nada. Até hoje, né? Um local de militância. E aí, para combater esse problema, surgiu o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, no qual trabalham cerca de 30 pesquisadores e professores, além de estagiários. O centro acredita ter conseguido atingir os objetivos, né, que se propôs, muitos estudos, etc. Eles queriam criar uma área de pesquisa acadêmicas que imediatamente passou a ser reconhecida pelas mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Mas será que isso foi aleatório? Ou será que eles começaram, embrilharam e depois chegaram os grandões? Ou será que os grandões, o respaldo internacional está desde a fundação? Está desde a fundação. Eu só estou fazendo aquelas perguntas para ficar mais interessante. Os objetivos do grupo. O objetivo do SEBRAP era promover um programa autônomo de pesquisas e treinamento técnico no campo das ciências sociais, né? Muita sociologia no meio. Manter contato com diversos grupos acadêmicos com as mesmas preocupações, né? Conectar as esquerdas do mundo, basicamente isso. Foi assim que, logo após a sua criação, a Fundação Ford reconheceu sua importância e destinou a verba de apoio a todo o programa que fosse nele desenvolvido. Mas isso é fake news. Isso é fake news. Não é que foi logo depois que a Ford apareceu. A Ford apareceu antes. A gente vai chegar lá. Mas isso só se soube 30 anos depois, né? Que aí o responsável deu com a língua nos dentes. Uma história da população brasileira, né? Ele tá falando o que ele já fez. Fez vários trabalhos. Um desses trabalhos que o SEBRAP já tinha feito lá em 74 foi um estudo a pedido da ONU sobre a população brasileira. Também fez um estudo sobre o comportamento reprodutivo. Viu como as regras, né? SEBRAP é dirigido por Cândido Procópio, Fernando Henrique Cardoso, Juarez Rubens Brandão. Vocês conhecem Fernando Henrique Cardoso? Vocês conhecem ele? Amigo do Lula? Vocês conhecem ele? E fingia, eu sou o adversário. Conhece Fernando Henrique Cardoso? Era marido da senhora Ruth Cardoso. Foi presidente do Brasil por 2 vezes. Mas vamos lá. Aí o tempo passou, eu continuei pesquisando, né? Aí eu já tô aqui, não tá na ordem dos meus achados. Aí em 95, Fernando Henrique Cardoso já tava dando com a língua nos dentes.
E ele conta, não é que criou o grupo e depois a Fundação Ford veio. Não. Ali a matéria do Jornal Pioneiro, do Sul do Brasil, 31 de dezembro de 94, último dia do ano, né? E 1º de janeiro, final e início do ano. Enfim, ele tinha acabado de ser... ia acabar de tomar posse como presidente. Aí em um pedaço da matéria fala o seguinte: com o habeas corpus ganho no Superior Tribunal Militar, Fernando Henrique Cardoso voltou ao Brasil em meados de 68 para vencer o concurso para a Cátedra de Ciência Política. Em abril de 69, em São Paulo, ele foi aposentado pelo AI-5. Farto de exílios, ele procurou uma alternativa para continuar no Brasil, o FHC. Numa conversa com 2 amigos, na mesma situação, o filósofo José Arthur Gianotti e o economista Paul Singer, começou a conceber um centro de estudos. E é em setembro daquele mesmo ano, setembro de 69, FHC, que já tinha uma verba de 180 mil dólares, imagine quanto não era 180 mil dólares em 1969. Valia mais do que dinheiro. Doada pela Fundação Ford para edificar o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Rapaz, que onda é essa, hein? Que onda é essa? Alguns anos depois, uma matéria aqui de 99, entrevistados relembram as discussões no SEBRAP, instituto criado há 30 anos pelo grupo do presidente, o laboratório de FHC. Tem lugar nas universidades públicas e muito menos no governo, perseguido pelos militares. Intelectuais de esquerda criaram, há exatos 30 anos, um instituto que acabou desempenhando um papel fundamental nas discussões da teoria econômica e política e na formação de quadros para vários partidos políticos de PT, Partido dos Trabalhadores, do Lula e do PSDB. A formação do PT passa pelo Fernando Henrique Cardoso. Rapaz. Principalmente, né? E para vários grupos. Parte da história do SEBRAP, sim, é esse grupo. O Lula tem que agradecer a seu amigo FHC. É reconstituído no livro Conversas com Economistas Brasileiros 2. Praticamente todos os 12 entrevistados fazem referências diretas ao SEBRAP ou ao resultado de pesquisas feitas por economistas que trabalharam no Instituto. Singer relembra que a aposentadoria compulsória de um grupo de professores da USP, em abril de 69, foi uma espécie de, fim anunciado. Nós sabíamos, logo que a 5 saiu, que a gente não ia ter chance. Mas o SEBRAP foi planejado antes da aposentadoria por um grupo de amigos. Entre esses amigos estavam Fernando Henrique Cardoso, senhora Ruth Cardoso, Elza Bercó, Juarez Brandão Lopes, Cândido Procópio, José Arthur Gianotti. Algum desses professores tinham participado durante anos de um grupo que se reunia quinzenalmente, cada vez na casa de um, para estudar o Capital de Karl Marx. Olha aí o FHC. Olha aí o grande presidente liberal. É liberal. O liberal Karl Marx. O SEBRAP foi financiado no seu início, praticamente por uma única instituição americana, a Fundação Ford. Para não deixar dúvidas. Aí, olha que engraçado. Vamos voltar no tempo agora. 20 de agosto de 1977. O jornal Cidade de Santos. Era um sábado. Olha a manchete. Vice-líder do governo denuncia ação comunista. O vice-líder do governo na Câmara Federal, o deputado Eduardo Galil, voltou a denunciar a infiltração comunista no país, em documento distribuído ontem, no qual pede o fechamento do SEBRAP, o grupo lá do Fernando Henrique. Ele acusava o órgão de utilizar de recursos da Fundação Ford, além de outras instituições estrangeiras, para fazer pregação do Partido Comunista Brasileiro através do MDB. Será que ele... Eu acho que ele estava muito preciso. Muito preciso. Mas, assim, de um jeito sem igual. As ligações entre o SEBRAP e o MDB, segundo o representante da Arena Fluminense, é uma violação do artigo 152 da Constituição, que proíbe a vinculação de partidos políticos com entidades estrangeiras. Inclusive, é uma das coisas que apontam, né, a ligação do PT com o Foro de São Paulo, que não poderia existir, não poderia ser subordinado a forças internacionais. Desfeito o SEBRAP,
Dessolidifica-se grande parte do partido do PCB, né? Partido Comunista Brasileiro. As suas orientações serão suspensas até o reagrupamento dos comunistas noutro núcleo central, conclui o documento. E, gente, o Eduardo Galil não poderia estar mais certo. E por quê? Em 10 de outubro de 1998, na edição da revista Manchete, lá da família Bloch, que era da Manchete, da Rede Manchete também TV, que tinha Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho, marcou a nossa infância de forma muito bacana. Eles, em 98, o tempo já tinha passado. Podia contar os segredinhos sobre o MDB e o SEBRAP. E olha só, lá bastante na matéria, a matéria se chama Uma Vocação para o Poder. Os analistas de hoje acreditam que a paranoia dos militares de 64 empurrou aquele jovem que lia Sartre e estudava o Capital para sua espetacular carreira política. Vocês querem me falar que Fernando Henrique, ele cresceu por causa dos militares? Gente, eu acho que nesse momento do vídeo tá claro, né? Fernando Henrique, sem o apoio, né, do cacau, do dinheiro, primeiro para estudar em Sartre, né? Pra tá lá, não é que lia Sartre. Para estudar em Sorbonne, ele estudava em Sorbonne, se não me engano, né? Tava exilado, tinha muito dinheiro, falava vários... Era intelectual. O cara tinha bala na agulha. Depois montou um grupo que tinha apoio de uma das maiores fundações do planeta. Aí vocês querem me falar que foi porque os militares... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Fernando Henrique só é o que ele é cada Fundação Ford. E de outros grupos que apareceram ao longo do percurso. Assim, não tinha como essa nota ser mais imprecisa, mas beleza. E aí vem uma informação extra, né? Aí diz que com o AI-5, ele foi aposentado da sua carreira de professor e aí ele conseguiu uma verba de 180 mil com a Fundação Ford para criar o SEBRAP. E aí, no início de 74, 3 anos antes desta nota, Ulisses Guimarães, o grande Ulisses Guimarães, você tem que invocá-lo toda vez que você falar a palavra Constituição. O grande Ulisses Guimarães, o pai da Constituição do Brasil, ele pediu para o SEBRAP que elaborasse um programa partidário que servisse de base à campanha eleitoral daquele ano. O grande Ulisses Guimarães do MDB, grande democrata, mas não falar de democracia, é Ulisses Guimarães. O resultado foi um programa que mencionava pioneiramente no Brasil questões sociais como as do índio, da mulher, e o que ajudou o MDB a eleger senadores em 16 estados. Imagina como era o programa. A Agenda Verde já estava ali. Já estava ali na esteira. Lembra que nesse momento já tinha tido a Estocolmo 72, Clube de Roma já estava voando, Fernando Henrique Cardoso, membro do Clube de Roma, toda a Agenda Verde no meio, né? A confusão instaurada. Aí você vê, né? Olha a Constituição Brasileira de 88. Olha aí quem é Ulisses Guimarães. Rapaz, que onda, viu? Estamos perdendo todas. A gente não ganhou nenhuma. A única vez que a gente ganhou foi 2018 com o Bolsonaro. Essa tá sendo a minha nova conclusão. Até então perdemos todas no Brasil. Todas. Absolutamente todas. Minha Nossa Senhora. Mas a gente ia passar aqui só para bater mais uma vez na tecla. Olha como eles estão falando, ó. Não, pô, o grupo fazia uns estudos, né? Tinha uns estudos. O SEBRAP tinha vários estudos. Estudos sensacionais. Ó, meu corpo, minha regra, né? Para um. Aí veja só. Veja só. Rapaz. Não era pra ter uma quebra aqui de coisa, não. Enfim. Isso aqui era pra estar no tema anterior ainda. Não sei por que ele teve essa quebra de tema. Que a gente não vai falar ainda do diálogo interamericano. Mas tudo bem. Isso aqui foi na hora que eu achei que eu tinha feito certo. Aí eu apaguei pra mudar a imagem. E acabei botando o ponto dessa transição, assim, no vídeo no lugar errado. Mas tudo bem. Era pra continuar no tema anterior ainda. Aí eu tava falando do Clube de Roma, né? Porque já tava aqui na sequência. Lembra? Isso aqui foi um print lá do dossiê do Clube de Roma. Em 79, a turma do Clube de Roma veio pro Brasil. Quem estava lá? Fernando Henrique Cardoso. Também estava lá o Celso Laffer e toda a turminha. No dossiê lá do Clube de Roma, a gente mostrava aqui, ó, em 71. Já eram teses que rodavam o mundo todo. Os super intelectuais, como por exemplo, ó,
Os países ricos não podem ficar mais ricos e os pobres devem limitar as suas populações. Tem que limitar, viu? Pode ter muito filho, não. Controle de natalidade. O projeto é patrocinado pelo Clube de Roma. Isso aqui em 71. Aí vamos voltar. 76. Aquele mesmo período. Confusão, já tava denunciando, né? Agenda comunista. O simpósio da Fundação Ford. Essa nota é muito maior do que isso. E tem um parágrafo que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo, que ele fala o seguinte, que é um absurdo falar de planejamento familiar por pobreza, por falta de capacidade do Estado de entregar uma boa situação econômica. Exatamente a tese que estou defendendo em 71, Clube de Roma, né? Mas essa nota é sobre o SEBRAP, falando, né? Teve um simpósio patrocinado com a Fundação Ford, uma do SEBRAP, outros grupos. E aí eles apresentaram trabalhos sobre fecundidade, crescimento demográfico e o tamanho da família. Os como Paul Singer, Edi Kogu, Morvan Moreira falam sobre modelos econômicos sociológicos do comportamento familiar. Olha como a turma estava preocupada. E aí o deputado Jailson Barreto, um dos poucos a relacionar abertamente a política de planejamento familiar com migrações internas, o deputado criticou a realização do simpósio da Fundação Ford no Sheraton, no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo perguntou como é que o governo brasileiro permite a atuação de entidades como a Benfam, apesar da legislação federal ter toda ela um enfoque de estímulo à natalidade. O Brasil quer que as pessoas tenham filho e vocês estão vindo na conta, tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. E tem vários textos. Ó, planejamento familiar, Vamos selecionar os melhores. Rapaz, na última vez que eu ouvi alguém falando de selecionar... Não, esse aqui tá... defeituoso. Rapaz. Isso, olha. Não vou nem falar o nome disso, viu? Não vou nem falar o nome... Isso aqui foi 77 também. Fundação Forte, tá ali, dá pra ver meio ver. SEBRAP também, ambos na mesma nota. Eu não vou nem falar mais sobre isso, porque eu não vou ficar pegando no pé. Aí vamos continuar. Aí fiquei lá pesquisando. Cheguei no ano de 82. Crise se agrava nos anos 80. Tá lá, Eduardo Brito, né? Que escreveu a nota. Até o Banco Mundial propõe que países ricos mudem política econômica, tá? Mas assim. Roberto McNamara, ex-secretário de Estado norte-americano, ex-presidente do Banco Mundial, não está propriamente desempregado. Após ele deixar o Byrd assumiu uma diretoria da Fundação Ford e foi nessa condição que ele veio ao Brasil na semana passada para uma série de contatos que iam desde assessores do ministro Delfim Neto até o suplente de senador Fernando Henrique Cardoso do PMDB paulista. Aí eu fui atrás de mais informações. Isso daqui estava no jornal Correio Brasiliense. No Jornal do Brasil, de 21 de setembro daquele mesmo ano, aí tem mais informações. Teve um jantar do McNamara. O escritório da Fundação Ford no Rio ofereceu um jantar domingo no Rio Palace a um grupo de brasileiros que se reuniu em torno de um conselheiro da fundação, o Robert McNamara. O Roberto, vamos chamar ele de Roberto. Secretário de Defesa do governo Kennedy, ex-presidente do Banco Mundial. Roberto conversou muito com o suplente de senador em São Paulo, do PMDB, Fernando Henrique Cardoso. Durante a conversa, insistiu em ouvir opiniões sobre dois problemas brasileiros. O primeiro deles, dívida externa. Quem foi o presidente que conseguiu resolver a dívida externa brasileira? Conseguiu, né? Muito entre aspas. Fernando Henrique, né? Como? Ele trouxe o Armínio Fraga. O Armínio Fraga pediu demissão pro Soros, tava trabalhando pro Soros, e veio tomar conta do Banco Central, né? Muito engraçado isso, muito engraçado. Como o Brasil vai resolver, né? E a sequência político-eleitoral ocorrerá depois das eleições de novembro, né? Vamos ver isso aí, né? Vamos montar aqui vamos começar a construir um projeto político. O projeto político demora tempo para sair do papel. Quis saber também qual a imagem que os brasileiros têm hoje dos Estados Unidos. E Fernando Henrique Cardoso disse que tal problema já não preocupa como preocupava 20 anos antes. Ou seja, em 62. Se a gente parar para olhar, pessoal, assim, de forma bem
bem sem emoção no coração. Veja como por muito tempo surgiu, assim, começou a ser fomentada na sociedade como assim que os Estados Unidos é a personificação do amor. Como se tudo que eles fizessem estivesse 100% certo. Eles não erram. São os xerifes do mundo, né? Olha, eles podem fazer tudo que eles querem. Não, é pro nosso bem, é pro nosso melhor. E você vê que essa ideia é meio complicada, né? Você vê que no Brasil trabalham o tempo todo para destruir a identidade nacional. Nos ensinam que toda a nossa história não presta. A esquerda, grande parte dela, acha que o golpe começou em 1500. De 1500 para cá, tudo deu errado. Parte da direita coloca 1888, né? Teve o 89. Teve lá a proclamação da República e já acabou tudo. Até o Império tava, até ali ainda dava para encontrar alguma pessoa a ver só. Depois acabou. Então, assim, foram anos e mais anos e mais anos e mais anos de destruição, sei lá, da sociedade, da identidade nacional. Mas se você para e olha pro passado, você vê, pô, não, as pessoas tinham uma certa preocupação com o Brasil, tinham um sentimento nacional no passado. Ele foi quebrado. Anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000. E você vê que isso não é aleatório. Não é aleatório. É o que a gente vem batendo muito na tecla recentemente. Você olha pro mundo, você vê a turma lá, o Comuna, aquele país vermelho. Não dá pra falar que é mocinho de jeito nenhum. Aquele país grandão que tá em cima dele? Também não. Você ia falar que os grandes países chamados globalistas, né, que estão por trás da agenda da ONU, estão do nosso lado também? Também não estão. Mas veja como é interessante fomentar essa ideia. Não, que vem de lá. Eles são muito bem, são muito bons. Não, as ONGs americanas, elas estão investindo no Brasil porque elas querem nos ajudar. Não tem nada de errado. Não, fica de boa. Olha a preocupação que ele tinha. Os brasileiros ainda acham que a gente está fazendo alguma coisa errada. Eles ainda se incomodam com as nossas interferenciazinhas. Lembro que nos anos 60, final dos anos 50, teve a CP do Rockefeller. Teve aquele escândalo lá das latinhas. Nossa, eu esqueci qual foi o nome da empresa. American Can, que era do Rockefeller, né? Que a decisão acabou meio que de um CAD lá do Sumok, que era do primo do Alckmin, que foi essa decisão. Só vai lembrar isso daí quem assistiu o dossiê da CP do Rockefeller. Então, veja como são as coisas. Veja como são as coisas. Essa visão romantizada interessa a eles. Aí sim, aqui que era pra ter agora aquela quebra. Pra gente entrar na questão do diálogo interamericano. Aí eu continuei dando um bizu, né? Continuei pesquisando um monte de coisa. E aí eu me deparo com essa nota aqui, 19 de agosto de 1994. Fernando Henrique Cardoso sequer tinha sido eleito. As eleições não tinham acabado. Um terço de Geraldo Luiz Lino é amigo do Lourenço Carrasco, do Máfia Verde. Amigo mesmo, estão juntos até hoje aí. FHC e Dilma, garapa do mesmo tonel. Eu não trouxe a nota inteira. Trouxe 4 parágrafos. 4 pedaços, né? Que eu recortei no dedo. Na medida em que em que a corrida para as eleições presidenciais entra na reta final, uma polarização parece manifestar-se entre dois candidatos aparentemente antagônicos. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, a cabeça de uma coligação de esquerda, e Fernando Henrique Cardoso à frente de uma coligação de centro-esquerda-direita. Na verdade, trata-se de uma falta disjuntiva que está sendo oferecida aos brasileiros. À sua maneira, ambos estão comprometidos com a agenda das oligarquias globalistas, malthusianas, né, que é controlar a quantidade de pessoas no planeta, internacionais, para as quais é crucial manter o Brasil afastado de um caminho que o leve a um processo continuado de desenvolvimento soberano e equânime, o que constitui uma ameaça ao pesadelo chamado de nova ordem, que pretende implantar em todo o planeta. Né? Até onde se pode perceber, tal condição será assegurada com a vitória de qualquer dos dois candidatos. Da mesma forma, tanto a FHC quanto o Dilma são membros do chamado Diálogo Interamericano, uma pouco conhecida organização que reúne representantes da nata do establishment americano e de outros países do continente. Criado em 82, por instâncias do Departamento de Estado norte-americano da família Rockefeller, a entidade promove reuniões anuais para discussão do que considera os principais problemas continentais e a busca de soluções comuns para eles. Entre as suas principais propostas tem
ó, o orégano, ó, né? Redução e reorientação das forças de defesa, promoção do indigenismo, ambientalismo, ao topo da agenda das relações internacionais, né? Colocar a agenda verde lá em cima, é o que o Lula está fazendo. Limitação das soberanias nacionais, sob uma série de pretextos. Ó, o que o Lula disse. Não dá mais pra gente ir na COP, tomar uma decisão e ter que depois ir no Congresso Nacional para implementar. Não dá, porque o Congresso não coloca. Pelo menos nisso. A ONU tem que ter esse poder. Ou seja, vamos abrir mão da soberania nacional vamos a esse pretexto, nesse contexto. Proteger o meio ambiente, o clima. 1994. Estamos perdendo todas. Só ganhamos de 2018. Você vê que essa agenda vai avançando, avançando, avançando. Mas demora também para avançar. E o que nos mostra que temos que começar a avançar com a nossa agenda, trabalhar em torno dela, discutir um projeto de país. Porque se a gente não tem um projeto de país, essa turma tem um projeto pro nosso Brasil. E eles tinham mesmo, viu? Eles tinham mesmo. A propósito, outro membro brasileiro da entidade é o banqueiro Jorge Paulo Lemann. Fala dele. Eu entrei no site da Diário Interamericano. Se você entrar hoje, o Lemann não tá, mas tá a Tabata. Então ele tá, né? Tá via Tabata. E a Tabata é amiga dele. Não é Tabata. Baita coincidência. Um dos co-presidentes do Diálogo Interamericano é o norte-americano Peter Bell, amigo pessoal do FHC, desde a década de 60, quando era presidente da Fundação Forte no Brasil, com a doação da fundação, arranjada pessoalmente pelo Bell em 69, que permitiu ao FHC fundar o SEBRAP, a ONG na qual consolidou a sua fama de intelectual de esquerda. Agora não seria surpreendente que tais círculos estivessem ativos em favor de um candidato tão simpático às teses da nova ordem, que tem um diálogo interamericano dos principais veículos de propaganda no continente. Aí eles não tem nenhum grupo para chancelar e falar, temos aqui uma ONG, temos um instituto que realmente seja um tipo de respeito. Fala que nós chancelamos esse candidato. Não temos nada, estamos totalmente perdidos. Precisamos de um projeto de país. Aí eu fui atrás de mais informações, né? Eu vi isso aí que o Geraldo Luiz Lino falou, eu falei, dá uma olhada, né? Vê se confere. Aí eu achei essa matéria de 87. 7 anos antes do Geraldo Luiz Lino, saiu no Pioneiro. Brescia defende negociação com o FMI. E ele dizia, o ministro está fazendo, admitiu ontem aos membros do grupo executivo do Diário Interamericano. Eu falei, peraí, esse grupo realmente existe? Não existe porque tem o site. Por outro lado, o senador Fernando Henrique Cardoso, que também é membro do Inter-American Dialogue. Então ele realmente é membro e a FHC continua no quadro de membros até hoje. Então, essa informação confirma. O Inter-American Dialogue, entidade não governamental composta por 60 personalidades das Américas e que se reúne periodicamente para examinar os problemas da região e aprofundar as possíveis soluções. Estavam muito preocupados, né? Tá bom. Aí, encontrei mais outra nota, também de 87, 5 de maio de 87, na mesma linha. FHC, que integra o comitê, descartou, porém, a possibilidade do governo recorrer ao FMI por causa de suas teses recessivas, argumentando que o melhor caminho seria levantar empréstimos junto ao próprio Banco Mundial. Peraí, Banco Mundial? Quem é que estava no Banco Mundial, que a gente falou recentemente, e que não estava mais depois, e assumiu a Fundação Ford? O McNamara? O Roberto McNamara, Fundação Ford. Será que Fernando Henrique Cardoso tinha motivos para preferir o Banco Mundial, que seus amigos da Fundação Ford nada tinham contatinhos no WhatsApp? Peter Bell, um dos vice-presidentes do comitê, observou contudo que o FMI vem sendo pressionado a liberar. Peter Bell também era membro do Diálogo Interamericano. E aí, numa nota muito melhor, publicada no Tribuno da Imprensa de 1995, essa nota ela se refere a uma matéria publicada no New York Times, onde o Peter Bell, que foi apontado lá pelo Geraldo Luiz Lino como o cara que era amigo de FHC desde a década de 60 e que arrumou um dinheiro para o FHC montar a ONG dele, essa nota traz uma fala
Porque o Peter Bell lhe concedeu uma entrevista para o New York Times. Aí tá ali, ó. O jornal conta ainda um episódio ocorrido em 69, envolvendo a FHC, e o ex-funcionário da Fundação Ford, Peter Bell. Abre aspas. Saboreio hoje a ironia que eu fui pressionado pela embaixada americana a cortar recursos da fundação destinados ao grupo que o senador Cardoso estava criando. A embaixada alegava que ele era comunista sem futuro. Federação comunista não bota dinheiro aí não, pô. Vai estar gastando dinheiro, gasta dinheiro com outra coisa. Disse Bell. Hoje, presidente em Washington da Inter-American Dialogue, né? O Peter Bell hoje era o presidente do diálogo interamericano. E FHC, em 3 de janeiro de 95, era presidente do Brasil. Então, assim, aí você volta pra revista Manchete. Não, foram os militares. Eles colocaram o S5 contra o FHC e tornaram ele um grande político? Não. O FHC foi formado com dinheiro internacional. Internacional. Assim, ó, a gente vai pagar pra te promover no mundo. Você é o nosso garotinho dos olhos de ouro. E aí o grupo que ele se referia era a SEBRAP. Então o cara assume. Eu botei dinheiro. A gente promoveu. Foi 180 mil só pra abrir, gente. Conforme os anos foi passando, foi mais dinheiro entrando. Tá de brincadeira comigo. Aí eu fui no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional não é tão bom de procurar as coisas. E é muito demorado. Mas, pra minha sorte, eu achei um documento confidencial produzido pela Secretaria de Inteligência da Aeronáutica no dia 12 de janeiro de 1994. Qual era o assunto? Ministro da Fazenda. Quem era ele? Fernando Henrique Cardoso. Aqui é um documento secreto da inteligência. Isso é um verdadeiro dossiê. Vamos ver o que eles falavam, né? Vou para a parte que me interessa. Tá falando da FHC. A partir de então, diversas publicações vêm apontando o ministro da Fazenda como os fundadores, 82, e até hoje membro do Diálogo Interamericano. Instituição criada por iniciativa conjunta do Rockefeller com o governo americano, como sucursal da Comissão Trilateral para as Américas. Essa entidade funciona como um grupo de influência política estratégica com o objetivo principal de suplantar as tradicionais relações bilaterais entre os americanos e demais países do hemisfério através da imposição de uma agenda supranacional regional como resposta à deterioração dessas relações a partir da crise das dívidas externas. Olha só, né? Deu uma na dívida, tá? Eles estavam falando de dívida ali, né? Não sei o que, vamos rever aí, né? Através do sistema financeiro, você impõe controle. Controle através do sistema financeiro. É tipo SG, né? Tipo SG. Mudou, agora é SG. Agora eles deram um próximo passo. Coisas não mudam. O Diário Interamericano é apêndice da Comissão Trilateral. Aí, esse dossiê da aeronáutica, da inteligência, tinha um anexo. Olha o anexo. É as maluquices da aeronáutica, não é culpa minha, só tô lendo. O Conselho de Relações Exteriores, o Círculo Bilderberg, a Comissão Trilateral. O Conselho de Relações Exteriores foi uma entidade criada em Nova York em 21, né? Conselho privado, papapá, PPP. Aí na década de 50, o Conselho se deparou com a necessidade de possuir uma instância extraoficial e privada para responder ao novo contexto, criado pela crescente transnacionalização das grandes corporações e poder contar com a representação europeia qualificada. Foi criada então em maio de 54 na Holanda, o Círculo de Bilderberg. Depois você tem as bolsas as bolsas de valores, né, da vida, porque basicamente é um braço disso. As empresas transnacionais continuam impondo suas vontades através do compliance. Vai botar lá um montinho de regra, faz o lobby, né? Aí o lobby cria umas mudanças nas legislações que os pequenos e médios quebram, só eles vencem. Tudo numa articulação que vem de cima para baixo. Nada mudou. Nada mudou. Quando o processo de aprofundamento, né, de problemas internacionais, lá nos anos 70, foi criada a Comissão Trilateral em 73 pelo Rockefeller e o Brzezinski. Talvez eu comente sobre isso, essa comissão, porque eu tinha visto uma thread que lá no Twitter, interessante, uma menina lá, ela fala clube um monte de coisa,
E aí ela trazia essa comissão. E aí eu fui atrás dela porque ela falava de um cara chamado Samuel Huntington. Esse cara era basicamente um estrategista que falava de várias coisas. E eu achei ele sendo citado pela turma do MDB, da revista Manchete 77. Antes de tudo isso daqui, sei lá, semana passada eu tinha visto esse print da MDB. Eu falei, nossa, mas eu não tinha tempo de pesquisar hoje. Então talvez, em um futuro próximo, falaremos sobre essa comissão trilateral. Deve ter alguma treta. Se o turma do MDB em 77, que vocês já estão vendo a treta do FHC, estava envolvido, confusão com certeza existe. Mas vamos continuar. Pé que era pra ter mudado também. E não vai mudar de novo? Cadê? Agora... Putz, aqui era pra ter quebra também do vídeo. Sabe aquela quebra que tem um coisa? Aqui era pra entrar o Dilma. Aqui, né? Aqui era pra ter a quebra e a gente entrar na foto do Dilma. Hoje deu errado, mas tá de boa. Mas enfim. PT tem credibilidade para governar. A nota do Geraldo Luiz Lino falava que não só a FHC, mas o Dilma também era lá do diálogo interamericano. Aí eu fui dar uns bisus, fui pesquisar algumas coisas. Só que antes de falar disso, propriamente dito, só para complementar aqui, olha que nota bacana. Por muitos anos, principalmente naquele período Dilma Rousseff, de 2010 para frente, que o Lula não era mais candidato, que a menina começou a crescer as asinhas, começou a crescer o olho, querendo o poder. Grande parte da esquerda apontava que a Marina ela era financiada pela Fundação Ford. Que a Marina tinha vínculos com todas essas ONGs internacionais, do grande capital. E eu nasci esta nota de 96 que falava o seguinte: PT tem credibilidade para governar. E quem que atestava essa credibilidade? Fundação Ford. O Partido dos Trabalhadores tem competência e credibilidade para governar o país, disse a senadora do Acre, Marina Silva, na época no PT. Ao comentar que dos 630 projetos que foram inscritos para concorrer ao Prêmio Gestão Pública e Cidadania, a Fundação Vargas e a Fundação Ford selecionaram 20 como os mais inovadores na esfera pública do país. Segundo ela, desses projetos, 8 foram realizados por prefeituras administradas pelo Partido dos Trabalhadores. Aí, indo pro diálogo interamericano, saber do Dilma, né? Se ele e a FHC são a mesma coisa. Teve ali 30 de novembro de 1994. É uma nota do José Carlos Graça Wagner, advogado. É o cara que o Olavo de Carvalho atribui tudo que ele sabe sobre o Foro de São Paulo, né? Foi o José Carlos Graça Wagner que apresentou para o Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo. E em determinado ponto da nota que ele escreveu, ele falava assim, ó: por fim, é preciso também que Lula explique a sua participação no diálogo interamericano ao lado de David Rockefeller, de McNamara, né, o Roberto McNamara, e também de Vanderlei Cardoso. O diálogo interamericano defende manter fidel, né, seu regime fechado, com abertura aos investimentos capitalistas. Será a adoção de uma espécie de capitalismo vermelho. Verifica-se também, nessa matéria, a criatividade cubana dos integrantes do PT é surpreendente e inesperada. Seria bom para a transparência política que os envolvidos explicassem o que pretendem o Foro de São Paulo e o diálogo interamericano. Não é matéria eleitoral. Conhecer os planos desses dois grupos, que estão em sintonia em muitos pontos relacionados ao futuro da América Latina, é o maior interesse da população e das instituições nacionais. Aí eu botei essa nota aqui de 3 de janeiro de 1994 do Jornal do Comércio. Não aparece o autor dela, só que uma nota que faz várias perguntas, aquelas perguntas retóricas. Pergunta retórica e tenta ser irônico. Aí fala assim, rir ou chorar? Rir ou chorar? Aí vai botando vários casos, né, que mostram incoerências, hipocrisias. E aí fala, é pra rir ou pra chorar? Aí fala, Lula? Que Lula? Aquele que é sócio do diálogo interamericano? Junto com a FHC? E que só vive visitando Washington? Se ele não sabe nem que avião está metido e voando, vai lá saber o sentido do programa democrático ditado pelos americanos pela América Latina? Que Lula? Lula? Ah, pelo amor de Deus. Lula? Opção. Aí encontrei outra nota. Essa aqui é muito mais interessante. É de 1º de abril. Devia ser até o aniversário do Lula. Para Lula, ex-ministro representa o atraso. Ele está falando do FHC. Antes de eu mostrar para vocês só 2 parágrafos, olha o subtítulo. Candidato do PT lembra que Cardoso tem apoio da Fiesp e da Febraban. Isso é ruim, é Lula? Porque hoje
A Fiesp é do teu sobrinho de consideração, Josué Gomes, né? E a Febraban é do amigo e irmão do Haddad, o Sidney, que tá no teu conselhão. Olha como as coisas não mudam, né? É o verdadeiro teatro das tesouras. Aí eu me pergunto, será que foi um puro acaso PT, PSDB, teatro das tesouras, ou já foi tudo planejado desde o início? Sempre trabalhado para manter tudo na mais profunda confusão e atraso. Mas vamos dar uma olhada, né? Que tem ali, ó. Petista agora segue para o Washington. Pronto, lá vai o Lula. Na época não tinha um Biden, né? Ele devia ter outro amigo lá. Mas tá ali, ó. Empenhado em imprimir uma imagem de moderação à sua candidatura ao Planalto, Lula vai fazer uma viagem para Washington, né? Vai ter encontro com funcionários graduados do governo americano, representantes do mundo acadêmico, sindical, organizações de promoção de direitos humanos, políticas ambientais e outros lobbies que se interessam pelo Brasil. É, tem muita gente interessada no Brasil, hein, Lula? Ah, Lula. Sua agenda ainda não está fechada, mas deve incluir contatos com executivos de bancos, empresas de Nova York. A visita de Lula começou a ser preparada em fevereiro passado, com a ajuda do Diálogo Interamericano, uma entidade que congrega personalidade. Bababá. Lula é um dos fundadores brasileiros da organização, segundo nota aqui da Tribuna da Imprensa de 1º de abril de 94. Como é que você vai falar que essa turma é diferente, né? É um bando de iguais. Aí, voltando um pouco para FHC, o real, a ressaca e o ociólogo. Uma nota de 18 de julho de 95. Na sua vocação, né, armado uma tática de dizer e desdizer, chegou ao cume. Deslumbrado pelo sucesso que lhe proporcionou a Fundação Ford em aliança com o Diálogo Interamericano dos Rockefeller por intermédio do centro acadêmico Woodrow Wilson, que, segundo este, teve a felicidade de associar o dinheiro e cérebros, o carreirista já articula a reeleição. Está falando do FHC. Quando esse é o discurso de despedida do Senado, ou seja, isso em pelo menos 94, FHC nem tinha sido eleito ainda. FHC declarou que iria governar com as ONGs. Tinha plena consciência do que elas representavam de apoio, em sua maioria financiadas pelo Endowment for Democracy. Na verdade, acho que é National Endowment for Democracy. É o NED. Tá voltando um nome antes, que é o NED, isso daí. É um grupo que hoje também financia grupos, que inclusive você botar no Twitter, você vai encontrar o PCO falando dos vínculos do NED com Boulos. Porque as coisas não mudam. É o Brasil. Soberania nacional segue sendo um tema. Talvez seja o tema mais importante a ser discutido neste exato momento. E ele também faz essa comissão trilateral. Estou sentindo que eu tenho que pesquisar sobre ela. Não sei quando isso vai sair. Mas vamos lá. E aí eu quero trazer, cheguei aqui na reta final, uma nota que a gente já comentou várias vezes. Mas pelo menos umas 4 vezes só esse ano. O FHC fala que vai governar com as ONGs antes de assumir a presidência. FHC assume a presidência. No seu 9º mês de governo, em setembro de 95, o FHC viajaria para Bruxelas. A Folha de São Paulo publicaria essa nota. Tucano faz apelo a ONGs. FHC desarmou qualquer possível crítica de ONGs europeias com apelo para que passem a ser neo-governamentais. Ele falou que ele ia governar com as ONGs. Você entende agora? Eu agora entendo essa nota de uma forma ainda mais profunda, mais intensa, mais ampla. Ou seja, ajudem o governo a resolver problemas como desigualdade, discriminação, né, preconceito, seres humanos, meio ambiente. Ou a sociedade se organiza, ou será impossível reverter tudo. É exatamente o que o Lula pede o tempo todo. O apoio do povo. E no final do dia da Globo, né? Mesmo sem um apelo, a FHC teria desarmado porque os temas que elas selecionaram para discutir foram respondidos da linha proposta pelas próprias ONGs. Primeiro, cooperação do mundo desenvolvido para a preservação ambiental, em especial da Amazônia. Ah,
bandido! FHC concordou com a responsabilidade compartilhada. Nada muda. O Lula tá fazendo isso daí. Culpa um monte de coisa aí. O Lula tava lá querendo criar lá um centro de quase uma polícia internacional na Amazônia. O Plínio Valério já entrou contra. Coisas não mudam. Você vê que eles têm um plano. Entra presidente, sai presidente, eles tentam emplacar. Vamos tentar emplacar o plano. Vamos tentar emplacar o... Ele vai. E, ó, tem uma agenda. E vamos seguir essa agenda. Vamos seguir essa agenda. Então a gente precisa ter a nossa agenda. Porque se a gente não tiver uma, eles vão ter pra gente. E a deles é muito ruim. Política para indígenas. Participação da sociedade civil na avaliação de projeto de desenvolvimento. Não é o que acontece hoje. A Ferrogrão não pode sair do papel porque os zongueiros não deixam. A Petrobras não pode explorar a margem equatorial porque o Lula não deixa. O Ibama não deixa. A FHC lembrou que as instituições financeiras brasileiras estão adotando agora os mesmos critérios do Banco Mundial para a concessão de empréstimos. O nosso compliance nacional vai seguir as ordens das instituições superiores, né? Agora vai tudo ficar certo, vamos controlar o câmbio. Foi que a galera perguntou para FHC, né? O McNamara, Roberto, e aí? Ó, mano, essa dívida externa aí, viu? Vamos resolver aqui entre nós, viu? Vamos resolver aqui na broderagem. Vivemos o caos criado por todas essas pessoas. Obviamente não sai tudo do jeito que eles querem, na velocidade que eles querem, mas, gente, vejam como todas as agendas que essa galera já discutiu no passado, um dia ela avançou. E levou, às vezes, décadas. Olha desde quando essa turma está discutindo. Olha a importância de ocupar cargos na máquina. Autarquias. Uma vez um amigo meu me falou, e eu falei isso pra vocês em 2021. Na época eu não conseguia compreender a amplitude da frase que meu amigo disse. Ele falou, cara, a gente vive até hoje num Brasil criado pelo FHC, altamente regulamentado pelas agências reguladoras. O FHC é o pai das agências reguladoras, controla tudo através dessas regrinhas. Regrinha pra cá, regrinha pra lá, regrinha pra cá, regrinha pra lá, regrinha pra cá, regrinha pra lá. E aí você diz quem pode participar e quem não pode. Quem vai ser favorecido, quem vai ser prejudicado. E tá aí. Isso aqui é de ontem não, semana passada. Guajajara enviadino 10 terras indígenas para demarcação em meio à derrota com marco temporal. Né? Aproveitou o marco temporal, bota pra andar. Vamos demarcar a terra. Vamos demarcar. Black convida FHC para a terceira via. Será que FHC foi catapultado para os grandes círculos de poder porque ele é presidente do Brasil, porque o Brasil isso, porque aquilo outro, ou porque esses grupos internacionais têm interesse e vêm atuando no Brasil por décadas e décadas e décadas e décadas e mais décadas? A CPI das ONGs foi a CPI mais importante deste ano, mais importante que o do dia 8. Pena que ela não ganhou a notoriedade que precisava, o alcance que precisava, muito menos a divulgação pela imprensa, né? A Globo abafou como um todo. Mas tá ali falando, né? Pô, vamos... Aqui, ó, a terceira via seria, né? Um diálogo de partidos socialistas e sociais-democratas em busca do que Blair chama de terceira via. O convite direto surgiu durante encontro, ontem em Londres, de lideranças socialistas, sociais-democratas, 17 países europeus. O encontro ocorre sob o guarda-chuva do PES, sigla em inglês para Partido dos Socialistas Europeus, um conglomerado menor do que a velha Internacional Socialista. O Robin Cook diz que o encontro foi uma demonstração de força e da vitalidade da social-democracia na Europa. Naquele momento, 12 dos 15 países da União Europeia já estavam nas mãos dessa turma. Tudo que eles não querem é um projeto soberano, um projeto nacional, um projeto de nação, um projeto de país. Essa turma quer literalmente derreter com todas as nossas fronteiras e soberanias e mandar a ordem de cima para baixo. Continuar mantendo a gente como colônia, gente. Nada muda. A mesma coisa. O Tony Blair tava aí semana passada ou retrasada. Aqui no Brasil com Lula bateu foto juntos. Fernando Henrique inicia amanhã viagem à Suécia, Polônia e Eslováquia. Nessa aí era para mais um evento da terceira... A governança progressista era o nome do encontro da terceira via. Quem tava lá além dele? O Antônio Guterres. Hoje é o secretário-geral da ONU. Já foi primeiro-ministro de Portugal.
Avanço da direita ameaça velha turma da terceira via. Isso na Europa. E aqui, para encerrar o vídeo de hoje, o Fernando Henrique falava assim, ó. Terminou a terceira via lá, no enquanto, né? O comunicado dizia que tinha que democratizar a globalização e manter a disciplina econômica como condições para haver justiça social. FHC e Tony Blair negaram enfaticamente que a terceira via estivesse em risco. Acho que tivemos êxito e nossas ideias são muito consideradas hoje em dia. Isso lá o Tony Blair. Para ele é um consenso hoje que temas como ismo, mudanças no clima, reformulação do sistema financeiro devem ser tratados de forma conjunta e global. O que é o crédito de carbono, se não mudança no sistema financeiro? O que é a regulamentação da FEBRABAN? Falando quem pode e quem não pode ter acesso a crédito, né? Falando aí para o frigorífico, se não for a reformulação do sistema financeiro. O que é o sistema de compliance do BNP Paribas, que fala quais terras podem ser financiadas? Não, terra na Amazônia só, que é terra produzida desde 2008. O que é uma reformulação do sistema financeiro internacional, se não essas novas regras que vem tentando implementar aí, como por exemplo, você abre o banco, tem lá ó, as emissões de carbono que você já está fazendo. Gente, é tanta coisa. É tanta coisa que está avançando. E isso tudo tinha que ser tratado de forma conjunta e global. Mais adiante, nós rejeitamos o dogma livre mercado, mas em nome de buscar mais e maiores empregos, nós vamos buscar reformas que abram os mercados, investir em conhecimento e promover a inclusão social por meio de políticas mais ativas no mercado de trabalho. Ou seja, usar o mercado para avançar com políticas. Ou seja, a agenda SG no mercado financeiro, que é o que eles estão fazendo, tá? Coloquei de novo a manchete, mas não precisava. E aí a FHC se vangloriava. Ele falava que no Brasil era difícil encontrar alguém que quisesse se classificar como conservador. Seria uma prova de que o pensamento de centro e de centro-esquerda da terceira via está em ascensão, não em declínio. Não existem conservadores no Brasil. Em resumo, a proposta do grupo é aproveitar os benefícios da sociedade de mercado e conjugá-los com um estilo de governo mais focado em questões sociais. O mercado com os aspectos sociais. Agenda SG, tá aí. Quem são os conservadores no Brasil hoje? A turma de verde e amarelo, os patriotas. Preocupados com a soberania nacional, que amam seu país, que tem realmente um senso de nação. É tudo que eles não queriam. Essa foi a nossa única vitória, junto com a de Bolsonaro em 2018. Precisamos discutir um projeto de nação. Precisamos ter um plano. Precisamos ocupar realmente espaços nesse Brasil moldado na Constituição de 88, do grande Ulisses Guimarães, que pedia conselhos pro SEBRAP do FHC. Então imagina a nossa Constituição, né? E só para encerrar, deixar aqui de sugestão para quem quiser. Dossiê Roda da Fortuna. É o que eu falo do CP dos Rockefeller. Vai ter muita outra coisa. Dilma Soros. Eu trago essas notícias aqui do final, falo mais coisas. Me aprofundo mais nesse debate de terceira via e tudo mais. Episódio lá 1328. E Lei Amazônica, que eu falo, da tia, que está na relação, Lei Amazônica, blá blá blá. 359, eu começo a falar de Fórum Econômico e começo a falar do Clube de Roma, e aí o do Clube de Roma mesmo são esses dois, o 1400 e o 1402. E esse ainda tem mais um pouquinho sobre o Clube de Roma, o 1403, e o 1410 é do Instituto Hudson, mais uma vez tentando internacionalizar a danada da Amazônia. E por alguma razão, eu não sei porque, ele não tá entrando pra minha página, que eu gosto, que é essa daqui, que tem os temas divididos. Mas agora tá aí, na mão grande, forçado. Chegamos ao fim de mais uma grande história. Triste, mas de coração, por mais triste que seja, eu me empolgo só de falar, nossa, velho. Realmente tira assim a venda dos olhos, né? Você fala assim, pô, beleza, agora eu sei como é que eu tô sendo enganado. Eu tô sabendo como é que estão me enganando. Isso me deixa um pouco mais tranquilo. Veja como são as coisas, né? Veja o que tá nos jornais antigos. É só ir pesquisar, bicho. Vai dar de nossa história. Uma história que não nos foi contada. Eu acho que esse vídeo merece ser compartilhado, né? Fala a verdade. Fala a verdade. E se você gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um plano de valeu. Tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, o único registro da história nacional confiável e que vai ter isso daí, né? No Atlas de outubro.
Tô vendo que uma vez por mês tá surgindo uma boa história. Eu já tô esperando a próxima. Já estou esperando pra contar. E assim que eu souber, eu vou contar pra vocês. Na boa, compartilha esse vídeo. Manda pra mais pessoas de coração mesmo. Veja aqueles outros. Veja os problemas reais e veja, por exemplo, o que vem sendo discutido nas últimas horas nas redes sociais. Olha a quantidade de especialistas que surgiram de assunto que você vê que claramente as pessoas não têm nenhum conhecimento. Eu acho que a gente tem que realmente se preocupar cada vez mais com o nosso país, o Brasil. Beleza? Ninguém é contra. Todo mundo quer viver em um mundo em paz. Mas, gente, isso daqui é extremamente importante. Olha tudo que está acontecendo nos últimos anos. Décadas e mais décadas de planejamento, de trabalho para colocar em prática. Ou a gente se debruça sobre as questões sérias, ou eles vão continuar avançando. Fico por aqui. Mais uma vez, manda esse vídeo para uma pessoa e fala, cara, reserve um tempo, escuta. Olha o que está aqui, é só notícia de jornal. Ele não está inventando nada da cabeça dele. E é isso. Beijo grande. Fui!